E aí, galera, eu sou o Eric. Olá, galera, eu sou Bianca. Aqui é Léo. Oi, gente, eu sou Duda. Fala, galera, aqui é o Henrique. E eu sou Beatriz. Bom, galera, então, pra situar aqui melhor, bora falar sobre Édipo Rei. Então, Duda, eu vou assumir aqui pra vocês duas, eu não sou muito bem experiente no livro, não li muito bem esse livro. Então, fala aí, Duda, pra gente quem foi que escreveu, como é que tá essa história aí. Bom, Édipo Rei é uma literatura grega antiga. Foi escrita por Sófocles, um dos mitos mais revistados da antiguidade clássica naquela época. Esse eu já ouvi falar. Exatamente. O intelectual Aristóteles considerava a peça Édipo Rei como a maior tragédia do teatro grego. Tanto que foi uma das mais bombadas entre aquela época. E então, Beatriz, o que é que você entendeu desse livro que eu soube que você leu? Bom, o livro fala a história de Laio e Jocasta, que eles têm um filho chamado Édipo. E aí eles foram atrás de um oráculo, o oráculo de Deus. E aí eles descobrem que seu filho tem uma maldição, está amaldiçoado. Que maldição é E essa? qual? coisa. Pois, a sua maldição é matar o seu próprio pai e casar com sua mãe. Que absurdo, nossa. Meu Deus do céu, como é que Exagerado. seria, velho? Ele estava destinado a casar com sua mãe, com quem teve 2 filhos e 2 filhas. E a matar seu pai, o rei que governava a cidade de Tebas. Bom, quando sua mãe soube a verdade, ela se enforcou. E Édipo, envergonhado com seus próprios atos, ele furou seus próprios olhos. Olha Meu aí, Deus tá vendo? do céu. Que desastre. Tudo começou quando seu pai teve um filho com Jocasta. Um dos oráculos que já havia lhe avisado sobre esse destino trágico, ser morto pelo seu próprio filho. Mas então, Beatriz, O que era uma esfinge? esfinge? A esfinge era uma mulher que era metade mulher e metade leão. E pra todo mundo tinha o desejo de derrotar ela, porque quem derrotasse ela viraria o líder da cidade de Tebas. Que top, né, velho? Pois é, então aí o que foi? Édipo queria derrotar ela, mas pra derrotar ela tinha que descobrir, responder o enigma. E o enigma proposto Que por enigma ela é esse? era a pergunta que ninguém sabia responder e que Édipo conseguiu. A pergunta era: qual o animal que de manhã tem 4 pés, 2 de meio-dia e 3 à tarde? E sem hesitar, Édipo responde: o homem. Porque... mas isso é óbvio, né? Ah, nossa. Mas por que as pessoas ficaram se perguntando? Então Édipo tinha que explicar para as pessoas que claro que ele teria que ter uma resposta para todo mundo além da esfinge, né? E a resposta dele foi o homem. Por quê? Porque na infância ele gatinha, na idade adulta ele anda ereto com os 2 pés e na velhice ele necessita de uma bengala, o terceiro pé, para se apoiar. Bom, a história, o resumo da história é esse. É bem aí uma tragédia que acontece, né? Ninguém vai acreditar que em um livro da literatura grega o pai morre, morto Ele Meu mata Deus o do céu. próprio pai Pelo e próprio ela pai, casa ainda com casar sua com a mãe. mãe. Ainda casar com a mãe. e É, tem ainda muita filhos com loucura, sua mãe. gente. Bom, é uma Muita loucura. tragédia assim, mas é um livro encantador que eu E tem várias edições, né? Isso, várias edições. Eu indico muito esse livro. Ele é um livro muito bom pra se ler. Eu já ouvi falar muito desse livro, muito bem mesmo. Tipo, era bombado na época. Exatamente. E também foi, tipo, construído por um grande filósofo. E também, galera, isso é um grande exemplo de realidade, porque esse aí- livro não traz a história clássica que a gente espera. E é uma que, história real tem, de tem, Édipo Rei mesmo. É, que tem, tipo, o início, aí depois vem o desenvolvimento, depois vem o clímax. Não, a história já começa dando um impacto forte E vale também acrescentar que essa foi uma história que estava acontecendo com Sófocles presente lá vendo. É uma história que Sófocles mesmo já. É uma contou. história real. É uma história real, que é verídica mesmo. E Sófocles fez parte dessa época. E isso E faz lembrando- parte da história, galera. Essa história foi escrita há cerca de 427 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, galera. E lembrando, gente, que essa história, ela não é uma história de como os contos clássicos que nós ouvimos falar. Que é uma história que começa com todo mundo feliz, no meio É uma já vai uma tragédia. tristezazinha e no final é o conto de fadas, No final onde feliz. tudo melhora. É uma tragédia. Foi uma tragédia que no final não Do teve início ao nada de fim. bom. A única coisa que foi encantador pra Édipo foi que ele se tornou rei
de Tebas. Mas De resto, e ele descobriu que ele matou o próprio pai? ele descobriu porque ele foi atrás do oráculo de Delfos, que disse tudo isso a ele, revelou toda a sua tragédia, e depois que ele descobriu da sua tragédia, ele furou seus próprios olhos. E Ele furou seus próprios olhos. essa história toda virou agora, até hoje, peças de teatros, temas de teatros que estão bombando até hoje. Exatamente. Bom, galera, então temos aqui uma história muito boa mesmo. É uma história bem deprê. Se você quer ler esse livro, Édipo Rei, é uma história muito boa. Começa com o impacto do início até o fim da história. Não é essa historiazinha clichê que a gente já sabe adivinhar o final. Oh, meu Deus. É uma história que interpreta a realidade, escrita por um grande filósofo, que eu acredito que foi até conheceu Aristóteles, né, Sócrates naquela época. E foi um livro que foi classificado por Aristóteles como bem pesado, gente. E lembrando, né, que ele, esse autor desse livro, ele não fez só esse livro. Tem uma coleção inteira de livros que são eu compreendo que devem ser histórias super surpreendentes, né? Como a da tragédia, deve ter outros que devem ser surpreendentes, que você deve Ou se até encantar piores, de ler. né? Ou até Escrito por piores. Escrito por ele mesmo, por Sófocles. Eu acho que é uma história muito boa, uma coleção de livros encantadora. Então, galera, bora agora também falar sobre o livro clássicozão do século XXI, Conhecidíssimo. que é O Menino do Pijama Listrado. Que foi momentos até de filme. Foi até baseado num filme, é um filme muito bom esse, que eu acho que até ganhou o Oscar, né? Então, galera, aqui é o Eric. Aqui é a Bianca. E aqui é Léo. Então, gente, a gente vai falar agora sobre O Menino do Pijama Listrado, um filme que se passou numa época horrível, uma das piores épocas que a humanidade presenciou. A época da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, galera, a gente vai começar a abordar agora sobre a obra em si, né? Sobre esse livro, que no caso teve uma adaptação para filme, né? Para cinema. De tão famoso que ele foi. Então, o livro conta a história de Bruno. A história se baseia toda na visão de Bruno. Como ele vê o mundo, né, nessa época. Até porque ele era uma criança inocente, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele era alemão. Ele participava do grupo dos nazistas, mas ele não sabia disso. Ele não discriminava ninguém. Mas ele vivia uma vida normal como a de qualquer um, num bairro comum, com os amigos dele, cheio de amigos, né? Só que aí ele se depara com uma mudança. Ele tem que se mudar para uma nova casa, num lugar diferente, um lugar muito distante de onde ele morava, um lugar onde não tinha nada e ele não conhecia nada sobre aquilo. Ele fazia parte de um grupo de nazistas, só que ele não tinha noção do que era, porque ele tinha 8 anos de idade, né? E, tipo, ele só fazia parte porque o pai dele era o comandante, no caso. Isso que levou ele a se mudar pra um campo de concentração. Porque, no caso, ele morava em Berlim com todos os seus amigos e tinha uma vida normal. Só que acabou que ele se mudou. Exatamente. E isso foi uma coisa muito frustrante pra ele, né? Pra qualquer criança seria. Você se mudar de um lugar que você tinha amigos, você tinha raízes ali, você se mudar, você realmente fica meio, sabe, o que é que tá acontecendo, Até entendeu? porque ele não sabia quais amigos eles iriam ter lá, né? Ele iria ter lá. Que, no caso, não foi nenhum amigo. Foi, no caso, Nada. teve um. No caso, teve um. Que foi o Ismuel. É muito esquisito como é que é o nome dele, mas ele é judeu, então É difícil de pronunciar, né? é um nome estranho. Se a gente for pensar, os Vamos judeus chamar, usam vamos chamar de nomes Smu. estranhos. Vamos chamar de Smu. Vamos chamar de Ismu, porque no filme ele chama de Ismu. Então, voltando pra mudança, né? Era um lugar novo, totalmente novo, e que ele não conhecia nada. E quando ele chegou lá, ele se sentiu como uma criança já, e ele descreve bastante isso, de quanto o clima era pesado lá dentro. Era horrível. Ele odiava aquela casa. Tipo, era uma convivência totalmente diferente do que ele tinha lá em Berlim. Tipo, ele olhava pela janela, ele via uma cerca, ele era muito farpado. Através dessa cerca tinha pessoas com roupas iguais. E tipo, quando ele se mudou, foi uma vivência totalmente diferente de Berlim. Ele olhava pela janela de sua casa, ele via pessoas através de uma cerca com roupas totalmente iguais e pessoas sendo maltratadas e, né, tipo, chicoteadas. É o que era normal por ali. Diferente da casa dele. Ele não via isso na casa dele, antiga casa de Berlim, onde ele via só casas e pessoas brincando nas calçadas. E Até porque ele crianças morava numa correndo. cidade normal. Ele morava numa cidade normal. Ele ficava bastante assustado porque tem uma parte do filme que ele quer explorar lá onde ele mora, só que sempre tem alguém perseguindo ele, falando, você não pode passar daqui. No livro também. No livro é assim também.
que ele fica curioso para tentar descobrir o que é, aí ele conversa com a irmã dele sobre isso, sobre o campo de concentração, que ele vê pela janela do quarto dele, a irmã dele não consegue ver na janela do quarto dela, mas ele vê, ele comentou isso com ela e descobriu, Só que entendeu? também ele é muito novo. Pelo fato dele ser muito novo, a irmã não quer explicar tudo isso pra ele. E deve ser bem chocante, né, pra uma criança saber que pesado, pessoas né? são pessoas e crianças da idade dele são obrigadas a trabalhar e E são maltratadas. serem maltratados. O mais exatamente. chocante pra ele seria ele descobrir que o pai dele Tá é o envolvido culpado nisso. de tudo isso. É, tipo, o meu pai é um monstro, sabe? Isso seria uma coisa horrível de se ouvir, entendeu? Se é o pai. Mas se bem que ele também não tinha uma relação muito boa com o pai dele. Até o momento ali, né? Porque quando ele se mudou, ele passou a sentir uma raiva enorme pelo pai dele. Porque o pai dele simplesmente foi o responsável pela mudança. A mãe dele falou que o pai dele era responsável pela mudança, até porque a mãe dele estava odiando também essa mudança. Mas ela tinha que fazer aquilo, porque era pro bem do pai deles e da E família. quando ele se mudou foi uma coisa totalmente repentina, porque ele tava na rua brincando com seus amigos e do nada ele chegou em casa e tava a mãe dele mandando ele se arrumar, mandando arrumar essas coisas que eles iam viajar. Do nada. Foi uma coisa totalmente repentina, tipo, aconteceu. Foi horrível, né? Deve ter sido Deve ter sido horrível pra ele. horrível. Péssimo. Vamos partir agora pra parte em que ele conhece o Smul, né? Que foi um amiguinho dele. Exatamente. Ele foi para o campo de concentração escondido, encontrou uma cerca e viu um menino. Ele chamou o menino. Que começou a no caso conversar. ele não sabia que era campo de concentração, ele só queria explorar o local da casa, da nova casa dele, né? Até porque ele sempre gostava disso. Desde pequeno, na casa dele, na outra casa dele, ele falava o quanto ele gostava de explorar. Explorar, ele sempre usava esse termo, explorar, se aventurar. Ele descobria novos cômodos na casa dele antiga, ele veio para essa casa nova e queria também descobrir os cômodos lá. Quando ele não achou nada demais naquela casa, ele quis explorar por fora. E foi o que aconteceu. Ele acabou vendo o campo de concentração, quis saber o que acontecia por ali, o que era aquilo, e acabou, né, descendo até lá e vendo tudo aquilo que acontecia lá. E conhecendo o Smul. Na hora, ele estranhou bastante. Várias outras crianças, mas ele teve uma amizade mais com os meus. E ele estranhou muito, porque todo mundo usava a mesma roupa, que era um pijama. Ele achava que era um pijama e que era listrado. E é incrível isso, sabe? Porque ele era uma criança e ele pegou e falou, sabe? Ele achou que isso era muito legal. Ele achou que isso era muito legal das pessoas estarem usando a mesma roupa. Só que, tipo, ele era uma criança, ele não sabia do que estava acontecendo. Ele não sabia por que as pessoas estavam usando aquela roupa. Pra ele aquilo ali era uma coisa totalmente inovadora e legal. Totalmente diferente. Vamos falar agora sobre como era a amizade deles. A amizade deles era bem ingênua e curiosa, não é mesmo? Olha, eu acho que não. Eu discordo um pouco. Eu também discordo. Eu acho que a amizade deles em si, no Era livro uma todo, coisa mais verdadeira. era verdadeira e muito linda. Sim, Muito sim. linda, incrível. Uma amizade muito bonita. Porque todo naquele contexto lá de guerra mundial, na Segunda Guerra Mundial, do nazismo e da tortura que fizeram. E os dois criando uma amizade naquele momento, um menino nazista, que ele não sabia que era nazista, mas um menino que fazia parte dos nazistas, e uma criança judia que estava num campo de concentração, e os dois criaram uma amizade com base na inocência dele. É incrível, é maravilhoso, é muito bonito, E sabe? assim como a mudança dele de Berlim para o campo de concentração, né, pra morar ali lá do campo de concentração, a amizade dele foi uma coisa repentina, que, tipo, do nada aconteceu. Eles se encontraram pelo destino. Uma amizade feita pelo destino, isso é... E eles não se deixaram abalar, tipo, por um ter uma convivência muito diferente da outra. Eles não ficaram, tipo, um discriminando o outro, ficaram mais querendo conhecer a vivência do outro, conhecer o que o outro vive naquele local. Agora, exatamente. Mas tem uma coisa também do livro que não é tão legal, né? O livro tem os seus pontos altos, que é a maior parte, né? Os pontos altos. Porém, tem uma partezinha ruim que eu achei ruim, que é o relacionamento dele, do Bruno, e da irmã dele. Que não é aquelas coisas. Até porque é uma coisa bem... O relacionamento deles é super confuso. Uma hora os dois estão juntos conversando, uma hora os dois estão juntos desabafando um com o outro sobre os problemas, mas depois os dois estão brigando, se odiando e quebrando pau na casa deles, entendeu? Um brigando com o outro. Eu acho isso muito confuso, isso confunde demais. A gente não sabe se eles se amam ou se odeiam. E outra coisa que eu não gostei muito desse livro, né, barra filme,
que a maioria das coisas, quando é uma história tipo, muito triste assim, primeiro ela vem com uma história muito feliz, alguns acontecimentos elegantes, e depois tudo desmorona, tipo, tudo fica mais triste. Só que essa história já começou triste, e o meio é triste, e tudo é triste. Só o meio, assim, tem um resquíciozinho, assim, de felicidade. Por causa Depois da é amizade, triste de novo. por causa da amizade dele, mas depois tudo fica triste de novo. E o que você acha, Bruno? Mas eu gosto, eu achei o livro assim, eu não alteraria nada, eu gostei muito. Não alteraria nada, né? Eu gostei de tudo. Mas o livro realmente, ele é muito bom. É muito bom. Ele é Eu muito só bom. alteraria Muito emocional. um começo assim, tipo, trazendo pro Bruno, né? Um começo de história feliz e depois que as coisas tudo desmoronaria, tipo, caísse em lágrimas, como um filme, um livro, uma história dramática, entende? Então, vocês acham o que do livro? Vocês acham um livro bom ou ruim? Eu acho Ótimo. O livro é ótimo. O livro é muito bom. E vocês recomendariam pra quem? Para pessoas que gostam de drama, para pessoas que gostam de filmes na base triste. E tu, Bianca? Eu recomendaria para todo mundo. As pessoas que têm interesse nesses acontecimentos históricos, como a Segunda Guerra Mundial. É incrível esse livro para quem gosta de ler. A gente já consegue ver como é que era a visão das pessoas naquele momento. Acho que até pra quem não gosta assim, quem não tem o hábito de ler, só dá um livro. Só você vendo filme, trailer, dá vontade de você ler o livro e assistir o filme. Até porque o livro e o filme É eles são bem. Os dois são extraordinários e os dois são bem parecidos. Bem parecidos, Até mas o livro é Porque mais esse livro profundo. mostra coisas que o seu livro de geografia, o seu livro de história fala bem detalhadamente assim. Uhum, exatamente. Então, galera, esse foi o nosso podcast e agora quem sabe a gente possa se encontrar novamente, né? E compartilhar mais experiências. Muito bom ter conversado com você, gente. Muito obrigado. E galera, se inscrevam no nosso canal. Creio que vocês também vão gostar bastante dos nossos conteúdos. Quem sabe você possa ouvir a gente falando sobre um livro ou um filme que você particularmente gosta e queria conversar com alguém para ver se alguém tem o mesmo ponto de vista que você. E ouvir sobre, né? Ouvir sobre, que é muito legal. Muito bom. Então é isso, galera. Falou!